Alô pessoal, seguindo em frente, estamos estudando os princípios do processo penal. Estamos vendo o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela própria, diferenciando-se assim da bagatela imprópria, ou também chamado de irrelevância penal do fato, ou princípio da desnecessidade da pena, que nós já fizemos essa análise, diferenciando uma coisa da outra. Vamos tratar agora dos delitos de acumulação. É um conceito que você tem que aprender para entender a aplicação do princípio da insignificância. Nada melhor do que eu expor este conceito através de exemplo. No Pantanal, há um controle rigoroso para a pesca. A pesca ilegal é um crime ambiental. O meio ambiente é um bem jurídico supraindividual. Tem relevância para as presentes e futuras gerações. No Pantanal, para você pescar, não pode ser utilizado certos apetrechos. Os peixes têm tamanhos para serem pescados. O pacu, por exemplo, tem que ter um tamanho de 45 centímetros. O policial militar do meio ambiente, ele pega uma régua e fica medindo os peixes. Suponha que uma pessoa pesque um pacu de 30 centímetros. Uma outra pessoa também pesque outro de 30, 29. E diversas pessoas pesquem apenas um peixinho, um pacu, só que em tamanho inferior ao permitido. Quando você junta todos esses pacus, vai dar muito peixe. É como se você estivesse jogando uma tarrafa lá no Pantanal, que também não pode, é um apetrecho proibido. Se eu desse a você o exemplo da tarrafa, ia ficar mais claro o grau de lesão ao bem jurídico. A tarrafa já pega muito peixe. Mas pense em um peixinho por cada pessoa que vai lá fazer uma pesca amadora. Quando você junta esses peixinhos todos, causa um grande dano e descontrole à pesca no Pantanal. Então, o delito de acumulação traz esse conceito. Quando você tem um bem jurídico que ele é supraindividual, como o meio ambiente, você precisa analisar a acumulação de cada conduta que, isoladamente considerada, constituiria uma insignificância, a pesca de um pacu. Só que quando você liga todos esses peixinhos que foram pescados ilegalmente, você faz a acumulação, você tem a visualização de um grande dano, uma grande lesão ao bem jurídico protegido. Então, esta é a ideia do delito de acumulação. Quando você tem um bem jurídico de magnitude acentuada, como o meio ambiente, por exemplo, você só pode trabalhar o princípio da insignificância se analisar todas aquelas condutas de maneira acumulada. Então, olha aqui a jurisprudência da não aplicação do princípio da insignificância. A defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância diante do valor obtido em benefício do acusado. Contudo, não merece acolhida a tese, porquanto o crime praticado possui como objetividade jurídica a moralidade da administração pública violada por particular, uma vez que o ex-vigilante da agência do Ministério do Trabalho e Emprego obteve vantagem a pretexto de repassá-la a agente público, para que este praticasse ato de ofício. Vale dizer, o crime em foco não é apenas patrimonial, pelo contrário, tutela a credibilidade da administração pública. Por outro lado, não se pode olvidar que o princípio da insignificância tem sido aceito pela doutrina e jurisprudência de forma majoritária, mas deve ser utilizado com cautela, considerando-se apenas aquilo que realmente se situa em patamares congruentes com a realidade, de modo que a seu conteúdo não fomente a impunidade.
A aplicação desordenada do referido princípio poderia ser entendida como um estímulo à prática de pequenos delitos patrimoniais, que no caso deste que foi descrito na denúncia, ainda assume a característica de delito por acumulação, onde uma lesão aqui, outra ali, acabam por repercutir enorme dano para fundos sociais do seguro-desemprego. Assim, fraudes contra a Caixa Econômica Federal, INSS e o Ministério do Trabalho e Emprego, mediante pequenas condutas com pequenos resultados, uma vez somados, podem até acarretar a ruína dessas instituições, de modo que a insignificância deve ser aplicada com bastante parcimônia. Assim, no caso concreto, ainda que considerado apenas o valor sacado, não deve ser aplicado o referido princípio. Apesar do valor ter sido pequeno, não há de perder de vista o contexto em que ele se inseriu, com a probabilidade de que apenas refletiu a ponta de um iceberg de condutas capazes de produzir vários resultados desse tipo por acumulação. Então preste atenção. Delito por acumulação, o crime de acumulação. Você vai trabalhar com relação a esses bens jurídicos supra-individuais. Aí que entra Caixa Econômica Federal, por causa do FGTS, INSS, por causa da Previdência, os benefícios previdenciários, Ministério do Trabalho e Emprego, em razão dos direitos inerentes às relações trabalhistas. Portanto, pessoal, quando você verificar na prova uma pergunta de que se aplica ou não se aplica o princípio da insignificância a estas situações. Você separa uma coisa da outra. Não é vedada a aplicação do princípio da insignificância aos delitos por acumulação. Apenas eles têm que ser analisados com parcimônia. Por quê? Porque um delito aqui e outro ali é apenas a ponta de um iceberg. Então não há vedação. Então você vai marcar isso na prova se for perguntado esse tipo de situação, se pode ou não pode. Pode, só que tem que ser analisado com parcimônia. Isso é o ponto 1. Ponto 2. O que é o delito por acumulação? Aí eu expliquei o conceito, você já sabe. São pequenas condutas que, isoladamente, você pode trabalhar o princípio da insignificância, seria insignificante. Mas se o bem jurídico é supra-individual, você não pode analisar o princípio da insignificância apenas olhando para aquela conduta ali. Aquela pessoa que pescou um pacu de 30 centímetros lá no Pantanal. Aquilo ali é insignificante, mas em razão do delito ser de acumulação, de estar em jogo um bem jurídico supra-individual, você tem que pensar se todo mundo também pescar um peixinho lá menor e analisar a probabilidade disso acontecer. Lá no Pantanal é muito provável disso acontecer. Então lá já há mais rigor nessa análise do princípio da insignificância. Agora, uma outra situação é em que uma pessoa furta um chinelo, uma havaiana. Você não vai fazer uma projeção de que todo mundo vai fazer isso. Então é diferente da análise com relação ao FGTS, ao INSS. Aqui é muito provável que as pessoas façam isso e fazem. Então você tem que analisar isso de maneira acumulada. Não esquece essa jurisprudência recente que eu mostrei para você nas aulas anteriores, modificando o entendimento de que não cabe princípio da insignificância a apropriação indébita previdenciária, bem como a sonegação de contribuição previdenciária e o estelionato previdenciário. Então agora mudou. Então vamos fazer uma contextualização aqui. Antigamente, era admitido o princípio da insignificância nesses crimes aqui, que eu estou passando o risco aqui. Hoje não cabe mais. Então essa jurisprudência que eu estou mostrando aqui agora, ela é de 2019, é recente também, mas eu mostrei essa jurisprudência que fez essa alteração no entendimento com relação a essas condutas que têm repercussão na Previdência Social. Eu mostrei uma jurisprudência de 2020, então é muito mais recente do que essa de 2019. Então, muito embora a apropriação indébita previdenciária, a sonegação de contribuição previdenciária,
elas afetem bem jurídico supra-individual e você, antigamente, tivesse que analisar a insignificância, porque era cabível, utilizando a técnica do delito por acumulação, hoje isso nem mais é possível com relação a essas condutas que afetam a Previdência. Tudo bem, pessoal? Então, o que você tem que saber? A ideia, o conceito de delito por acumulação e saber trabalhar com ele. E diferenciando a situação com relação ao INSS, que hoje não é mais possível você trabalhar com o delito de acumulação com esse conceito para analisar a apropriação indébita previdenciária, nem estelionato previdenciário, nem sonegação de contribuição previdenciária. Tá ok, pessoal? Então vamos em frente. Não obstante prevaleça no STJ o entendimento no sentido de ser possível a incidência do princípio da insignificância nos crimes ambientais, então aqui já tem uma pergunta de prova. Como eu dei o exemplo lá do Pantanal, lá do Pacu, para você entender os crimes por acumulação, você pode achar que não cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais. É admitido, só que você precisa analisar o caso concreto à luz do conceito de crime por acumulação. Essa ideia de delito de acumulação, ela é um fator determinante para você apreciar a insignificância nos crimes ambientais, tá ok? Deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerentes a presentes e futuras gerações. Podemos sintetizar isso que foi dito aqui no conceito de delito por acumulação, tá ok? Em frente. Olha aqui outra situação. Criança e adolescente. Você tem que separar uma coisa da outra. Crimes cometidos contra crianças e adolescentes e infrações que não são crimes, são atos infracionais, são infrações equiparadas a crimes. Atos infracional equiparado a crime cometido por adolescente. Você vai separar isso. Pronto, primeira coisa que você vai fazer. Com relação à infração cometida pelo adolescente, você vai aplicar o princípio da insignificância? Lógico que vai, porque não há sentido em se argumentar que você está reeducando, educando aquela criança, aquele adolescente, que aquilo não é crime. Como que você vai aplicar, então, a insignificância a um ato infracional, se o tratamento é diferente, se o adolescente não comete crime? Nada a ver. O ato infracional, ele consta da FAQ, então tem repercussão para aquela pessoa. Se você tem uma anotação de ato infracional na sua folha, o juiz, ao analisar o cabimento de uma preventiva, ele leva em consideração as condições pessoais do agente. E essa análise é feita a partir da FAQ, a folha de antecedentes, e ali vai constar também atos infracionais. No momento de fixação da pena base, prevista no artigo 59 do Código Penal, você tem lá também antecedentes como critério para o juiz avaliar qual será a pena base daquela pessoa. Haja vista que o tipo penal ele traz sempre um mínimo e um máximo. À luz do 59, o juiz decide isso. E ele também leva em consideração os antecedentes, e os atos infracionais também são antecedentes. Pois bem, pessoal, fora isso, você já tem consequências naturais de atos infracionais, que são medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator. Então, deve-se reconhecer também a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos atos infracionais, pois, caso contrário, haveria um prejuízo ao menor. Se há benefício para o maior, tem que ter também para o menor. Diferente é quando você tem um crime praticado contra criança e adolescente. A jurisprudência não tem casos de admissão do princípio da insignificância nesses casos. Uma situação corriqueira é a corrupção de menores, do ECA. O adulto criminoso, ele coloca o menor para cometer crime e fica ali só de guarida, afastado. Se alguma coisa der errado, ele aparece.
porque o menor ele irá receber medida socioeducativa. E aí você tem a corrupção de menores do ECA, mas a jurisprudência não apreciou um caso no qual reconheceu o princípio da insignificância para crimes cometidos contra criança e adolescente. Olha a jurisprudência. O STJ admite a incidência do princípio da insignificância nos processos relativos a atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Então você não tem a aplicação do princípio nos crimes contra crianças e adolescentes, mas atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Para a incidência deste princípio, requer-se cumulativamente, conforme estabelecido pelo STF. Aí você tem aqueles critérios que nós já expomos. A constatação da mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade, da ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Adequada à incidência do postulado da insignificância, porquanto a existência de mínima ofensividade e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tanto mais pelo baixo valor da réis subtraída, furto de 5 caixas de bombons Ferrero Rocher, não causando repouso social. Há de se destacar ainda que não houve nenhum prejuízo, pois a réis foi devolvida à vítima. Aquela situação do supermercado, mas tem todo um controle ali no supermercado e é difícil você conseguir verificar uma situação de furto efetivo. O controle é bastante grande e lá na frente vamos estudar essa situação. Não é considerado crime impossível, tá? Porque o mercado tem câmeras ali. Então lá, quando estudarmos o artigo 17 do Código Penal, crime impossível, vamos falar sobre a situação do supermercado. Mas você já guarda esse conhecimento porque já viu aqui nessa jurisprudência. Houve sim a infração, mas foi considerado insignificante. Seguindo em frente agora, olha outra situação: direito autoral, pirataria. Isso aqui cai muito em concurso. Não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de pirataria, aqueles CDs, DVD, programa de computador, etc. Isso é muito cobrado, é uma casuística, então você tem que saber. Tem diversas situações aqui em jogo de pano de fundo. Então você não tenta racionalizar. Entenda a jurisprudência, aceite a jurisprudência. E quando eu falo entenda a jurisprudência, é entender justamente esse pano de fundo que tem nessa proteção dos direitos autorais, haja vista essa repercussão econômica na vida dos autores. Caso contrário, realmente fica difícil alguém produzir alguma coisa, ninguém vai ter estímulo para o desenvolvimento da arte criativa. Sem contar que é um crime que forma uma rede, então aumenta muito o risco de periculosidade social, porque esses crimes eles passam a se desenvolver de maneira sofisticada e foge até o controle repressivo e preventivo da ordem jurídica e social. Então não é possível falar em inexpressividade da lesão ou mínima ofensividade. Você também pode trabalhar aqui com o conceito de delito de acumulação, tá ok? Se cada um piratear um CDzinho, como de fato acontece, o resultado será o caos. Então está aqui a jurisprudência. A terceira seção desta Corte de Justiça, representativo da controvérsia. Então isso aqui foi decidido em sede de recursos repetitivos. Então isso cai muito em concurso também por conta dessa modalidade de julgamento. Então o STJ, nesse recurso representativo da controvérsia, firmou-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente. Então, na análise do fato típico, você vai verificar a tipicidade formal, ok, está lá no 184.2 do Código Penal. E não é uma conduta irrelevante, não é insignificante, então será também materialmente típica. Por consequência, afastada está a aplicação do princípio da adequação social e da insignificância. Você não aplica a insignificância aqui
Também não. A adequação social nós vamos ver. É no sentido de que, só uma piratariazinha todo mundo faz, todo mundo aceita. Então isso está adequado socialmente. Ou aquela situação corriqueira do churrasco, bebe um copinho aí, todo mundo faz, pode beber. Isso não vai afastar a incidência da norma penal. Você for pego embriagado na direção de veículo automotor, vai sofrer as consequências. Se também trabalhar com pirataria, vai sofrer as consequências. Não sofre aqui incidência desse princípio da adequação social. Nós vamos ver isso mais à frente de maneira pontual. Tá ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos resolver algumas questões sobre o princípio da insignificância. Com relação aos demais crimes, você tem que trabalhar com o entendimento à luz dos critérios que nós vimos e preste atenção em todas as hipóteses que eu falei que pode e que não pode. Outras situações que eu não falei, como furto qualificado, por exemplo. Eu não falei nada disso. O furto qualificado não pode. Não é isso. O furto qualificado por rompimento de obstáculo, etc., eu mencionei que vai ser verificado uma periculosidade social dessa ação. Então há uma tendência em não se trabalhar com a significância nesse caso, mas não há uma vedação expressa. Então você tem que saber as situações que têm vedação sine qua non, outras que de regra não será aplicada e outras situações nas quais serão aplicadas e tem um requisito, como no caso do descaminho. Então faz todas as anotações de acordo com o que nós trabalhamos nessas aulas e fica lendo jurisprudência. Aí você não erra mais nenhuma questão disso. Vamos testar nosso conhecimento então a partir da próxima aula. Você vai ver que é tranquilo. Até lá, um abraço.